colocação, já pedindo para a gente encerrar. No momento atual, então, diante desse histórico, o que temos, né? Eu comecei aqui falando da Política Nacional das Artes, que agora já não é mais uma ilustre desconhecida, né? Depois da gente ter falado. As eleições dos colegiados setoriais acabaram de ser encerradas. Eu, inclusive, fui eleita uma das titulares do setorial de música. O setorial tem 30 integrantes, sendo 15 titulares e 15 suplentes. Esse colegiado, ele, apesar de não ter sido empossado ainda, não, porque não houve a cerimônia de posse, que estava marcada agora para dezembro, mas foi adiada para o ano que vem, esse setorial ele já está trabalhando. Temos vários grupos de ação, um deles é aberto a quem quiser participar no Facebook. É só procurar Setorial Música CNPC. O que é CNPC? Conselho Nacional de Políticas Culturais. Então, tem esse grupo no Facebook, basta procurar Setorial Música CNPC, é aberto a todo mundo, onde a gente também vai dando um pouco do andamento do trabalho desse grupo. A gente tem, obviamente, como todo mundo tem, grupo WhatsApp, grupos fechados para trocas de e-mails, e tem também a plataforma onde foi feita a eleição desses delegados. Eu reforço mais uma vez que não é nenhum cargo político dentro do Ministério. A votação foi absolutamente aberta ao público, todo mundo que quisesse poderia se candidatar a esse posto, e eu entrei via esta via, assim como todos que são desse colegiado. O momento agora, depois desse histórico acumulado, desse histórico da rede que, graças a essas articulações ao longo do ano, conseguiu elaborar um documento com 10 metas principais, sendo a primeira delas a criação da Agência Nacional da Música. Então agora a gente está neste momento institucional, digamos assim. A gente tem, de um lado, o setorial que acabou de se eleger. Este é o quarto setorial que se elege, se eu não me engano, já houveram 3 antes. É o primeiro que eu participo. O colegiado ele tem 2 representantes da música no plenário do Conselho Nacional de Política Cultural, porque os funcionamentos são diferentes. O pleno do CNPC, quem preside inclusive é o próprio ministro, né? E tem representação do Ministério, diversas representações de entidades e tal. E tem os colegiados setoriais, onde são discutidas as questões eminentemente artísticas, e a música é um deles. E cada um desses setoriais tem um representante que vai para esse plenário geralzão do CNPC. O caso da música é um caso particular, porque se estabeleceu em algum momento que a música deveria ter 2 representantes, um para música popular e um para música erudita. Essa divisão não corresponde exatamente às demandas do setor, mas o fato é que a música tem 2 representantes no pleno do CNPC. E por todas essas condições históricas que o Cacá já levantou, a gente tem 2 canais de discussões paralelos. Esse colegiado da música e a Rede Música Brasil. Estamos num momento em que a gente está tentando unir essas 2 conversas. Já tiveram recentemente reuniões da Rede Música Brasil com o Ministério, em que representantes do setorial música já foram chamados para compor essa reunião conjuntamente. E o diagnóstico que os membros que fizeram parte, os membros do setorial que fizeram parte dessa reunião com a Rede Música Brasil, nos relataram que qual é a conversa, né? De que sim, temos demandas que são em comum, apesar de serem 2 maneiras de representação diferente, as demandas do setor são as mesmas, né? Talvez no colegiado setorial, por a gente ter a obrigatoriedade de ter pelo menos um representante de cada macro-região do país, talvez a gente tenha demandas que são mais específicas às regiões. Mas essas demandas específicas das regiões que ainda estão sendo diagnosticadas, elas ainda não estão prontas, elas não anulam as demandas macro, né, que são de interesse e estão sendo levadas como demandas tanto pelo setorial quanto pela Rede Música Brasil. E a gente verifica que as demandas são as mesmas. E dentro dessas demandas, o que é prioritário neste momento
é sim a criação da Agência Nacional da Música, que não sei se vai ter este nome, né? Mas e há grupos que defendem a manutenção da agência e há grupos que defendem a manutenção de um outro nome, qual é a Casa da Música? Não, a questão é muito simples, gente, até para passar a bola aqui, porque eu acho que agora a gente tem meia hora, interessa muito mais a troca do que a nossa fala. Ao longo desse ano, dentro da Política Nacional das Artes, esse encontro da Rede Música Brasil, criamos a proposta de uma autarquia da música, ou seja, um lugar, um locus institucional dentro do Ministério da Cultura que seja dedicado exclusivamente à música, porque a música tem uma dimensão simbólica e econômica que precisa de um espaço desse tamanho. Ponto final. A gente tem a clareza que não é uma agência, porque não é um órgão só regulador, e precisa também de um órgão fomentador. Então, o Instituto Nacional da Música, ou algo próximo disso. Isso já foi desenhado, a gente vai apresentar agora, dia 14 de dezembro, para o ministro, dentro desse Fórum da Rede Música Brasil. Uma vez entregue para o governo vai digerir essa proposta da sociedade civil, e daí a gente vai começar uma grande consulta maior e ampliar esse fórum. Então a pergunta que eu lanço aqui para vocês, para a gente pensar, vale a pena criar esse monstro? Vale a pena criar essa instituição dentro do governo? Porque é um monstro que a gente vai criar, saibam disso, a Ancine é um monstro. Tudo que a gente cria dentro do governo é um monstro, aquela piada clássica, sabe como é que é, né? No governo, os caras inventam, eles criam um prédio. E aí é o seguinte, esse prédio vai ser alguma coisa. Você começa e põe um guardinha lá para cuidar do prédio. Né? E daí deixa o guardinha lá, tem que pagar o salário dele, não sei o que lá. Daí já vem o sindicato e fala, olha, um guardinha não dá, tem que ter 2, 3, 4 guardinhas. Então daí vem um grupo de guardinhas para cuidar do prédio. Agora já tem os guardinhas, vai ter que ter a chefia dos guardinhas. Você vai criar a chefia dos guardinhas. Daí vem a chefia da chefia. Quando você vê, você tem 400 funcionários que é para cuidar de um predinho lá, pequenininho só. E você cria um elefante branco com dinheiro público. A gente precisa disso ou não? Uma outra provocação que eu coloco ligando a minha fala sobre o Plano Nacional de Cultura é o seguinte, uma das metas do Plano Nacional é mapear as cadeias produtivas. Quais cadeias produtivas já foram mapeadas? A primeira delas foi o design. Por quê? Porque o design tem uma forte ligação com a economia criativa, que, ao contrário da economia da cultura, que é quanto a cultura contribui para o PIB, a economia criativa é uma maneira de desenvolvimento econômico que se utiliza da cultura e das criações e do elemento simbólico para o desenvolvimento do capitalismo. E o design tem uma ligação muito forte com a economia criativa, então não à toa foi a primeira cadeia produtiva a ser mapeada. Também já há um mapeamento da dança e o fundamental seria mapear a cadeia produtiva da música. Então seria a função dos colegiados e da Rede Música Brasil fazer esse mapeamento para a criação da agência, ou a agência que tendo esse papel regulador teria a obrigação de fazer esse mapeamento e identificar aonde estão os gargalos, né? Essa também acho que é uma questão que a gente vai ter que se deparar daqui por diante, já que ela está no Plano Nacional de Cultura, portanto, é uma meta, e o Plano Nacional de Cultura ele foi regulamentado por lei. Então, mesmo que mude governo e que venham tempos desfavoráveis para a cultura, como a gente já passou um susto recentemente, né, de dissolve o Ministério da Cultura, junta com a educação ou junta com o turismo, né? Felizmente passamos por esse dilema. E então, esse é um desafio. Se é uma lei que tem que mapear as cadeias, quando vamos fazer? Como vamos fazer? Tá certo? Bom, então abro a sessão a perguntas. Vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Júlio Malck. Primeiramente eu queria dar uma dica para o Sim, que eu venho aqui, eu acredito que muita gente vem aqui, para a gente ouvir o que nós temos para dizer. Eu estou mais interessado em saber o que todos querem transformar a música dos próximos anos, e isso que eu acho que é o mais importante. Mas assim, antes, eu estou vendo vocês falarem sobre essa política toda e todo esse monstro que até você falou, e o Cacá falou, e basicamente o que eu queria deixar aqui é assim, que antes de pensar em dinheiro e antes de pensar em investimento, a gente precisava resolver de verdade, aqui no Brasil, só falo em nome de toda a categoria de músicos e de artistas independentes. Primeira coisa, a questão do jabá. Isso não custa nada o governo chegar e falar assim,
Teve a prática do jabá, isso aqui é corrupção clara. Não pode existir jabá. Isso é a primeira coisa que vai ajudar a gente sem gastar R$1. Aliás, nós quando a gente lançarmos um CD, um trabalho, a gente pode ter acesso à rádio lá, botar e tocar aquilo sem precisar pagar para isso. Então isso é muito mais importante do que criar qualquer associação, do que juntar, mapear a galera. Isso aí é básico, porque qualquer um pode ter acesso. 2, gasta-se muito grana, por exemplo, ele aprovou um projeto aqui para fazer o CD dele. Pô, quanto que é para fazer o projeto? R$1 milhão. Pô, pega R$1 milhão, põe um estúdio em cada cidade, cada capital e libera a hora de gravação pra galera gravar lá de graça. Não é muito mais barato você montar um estúdio do que você pagar um disco de uma pessoa? R$1 milhão com gravação que você grava em casa hoje, com qualidade. Outra coisa também que eu queria deixar claro é o seguinte: música estrangeira nas rádios. Tem que ser proibido música estrangeira nas rádios. Nós estamos no Brasil. 90% de músicas estrangeiras e 10% de música brasileira. Então isso são políticas que o governo pode fazer. Não, peraí. Então tá bom, não tem cota pra galera? Cota de música nacional pra tocar. Artista estrangeiro veio tocar aqui no Brasil. Tem que ter uma banda nacional abrindo, tocando ali também, de preferência desconhecida. São várias ações que não custam um dinheiro. A política de lançamento. Pô, gente, a gente liga a TV e fica ouvindo a música do Chitãozinho e Chororó de 1980, que a gente não aguenta mais ouvir aquela música. E nego querendo lançar música nova e não tem espaço na mídia. Então, assim, tá tocando na mídia? Tá. É lançamento? Não é lançamento? Então, meu amigo, esquece, deixa aí. Se o público lembrar, compra, senão não. Essas coisas são importantes. Passagens de avião, por exemplo. Tem lugar vago nos aviões. Se os músicos tiverem acesso a isso, vamos andar de avião. Tem um avião do correio, tem um avião Se a gente tem acesso ao movimento, a gente consegue se movimentar com custo baixo, a gente consegue marcar um show em Manaus, consegue marcar um show em outros lugares do Brasil, sem precisar. Outra questão também é o direito autoral. Nossa, a gente no Brasil só toca a música dos outros. Sabe, não tem... o direito autoral, todo mundo pensa no próprio autor de ganhar o dinheiro, quanto que eu vou ganhar, mas ninguém pensa assim, peraí, tem que ser proibido essa coisa de tocar a música dos outros, cada um tem que fazer seu próprio trabalho, entendeu? Então tem várias coisas que a gente poderia... questão da virada cultural. Como assim, como a gente tem acesso a isso? Pô, tem os palcos montados... Eu quero te interromper, nem ser indelicado, mas talvez tenha mais gente querendo falar. E será que a gente junta algumas e a gente fala, ou a gente já vai reagindo imediatamente? Tá, no máximo 3, porque também, né, senão... Que você começou, acho que é sintomático o que ele falou. Como que você chama? Desculpa. Júlio, tudo isso que você está falando, a gente tem discutido há 15 anos. A gente já trabalhou muito. Isso já virou documento, já virou proposta. A gente tem pilhas e pilhas sobre tudo isso daí que você está falando. Então, a gente já tem camadas e camadas. É uma pena que a gente não consegue transformar isso, ou passar isso de uma forma mais ampla. Você está chegando agora no debate. E a tua intuição corrobora aquilo que a gente vem construindo há 15 anos. Portanto, eu fico em paz e tranquilo de ouvir isso que você está falando. Eu acho que o caminho que a gente fez é corretíssimo. Tem resposta para tudo isso. Se a gente começar a entrar em cada um dos seus pontos, vai acabar a discussão aqui. Então, eu acho que a ideia geral é essa. Né? Não é novidade que você está falando. A tua percepção é aquilo que vem sendo trabalhado há 15 anos dentro da música. Né? E está na Carta de Recife, na Carta do GAP, no plano setorial, etc, etc, etc. Só para juntar um pouco desses pontos e sem responder a cada um deles, tudo que você coloca remete a uma questão de desenho institucional. Essas coisas não cabem na diretoria de música da Funarte. Mas o Ministério também não tem um lugar, porque o próprio colegiado setorial, qual o poder de ação e de institucionalidade de um colegiado setorial que só tem a função de propor coisas baseado nas demandas, né? Eu imagino que uma instituição como uma agência ou uma autarquia, enfim, ela consiga fazer os diagnósticos, por exemplo, de que várias das questões que você levantou passam pela questão da ligação com o Ministério da Cultura com o das telecomunicações. Enquanto a gente houver concessão pública de rádio sendo tratada como empresa, a gente vai ter o problema do jabá. Então,
definir, né, criação de rádios particulares, concessões públicas, e dentro dessas concessões públicas ter um lugar para a música popular brasileira. Não tenho aqui uma receita, mas são questões estruturantes, né? Não é uma questão pontual ou jabá, passa por uma questão de desenho institucional, né? Essa e outras questões que você comentou. Bom, gente, bom dia a todos. Eu sou o Theo Ruiz, músico e compositor. Primeiro queria dizer, é muito bom estar vendo alguns colegas aqui, né, das discussões, como o Radset, como o Kaká. Bom, só antes de fazer minha colocação, queria convidar o colega para ler existe um relatório, isso que o Kaká falou, essas discussões foram acumuladas aí durante muito tempo. Tem um relatório das atividades do Colegiado Setorial de Música de 2005, né, de 2010 que foi publicado. 2005 a 2010, se não me engano. Publicado em 2010, quando se institucionalizou o CNPC. Enfim, é um livrinho, assim, é bem interessante. Que está disponível na internet. É bem fácil encontrar. Sobre a questão... Desculpa, só um segundo. Chama Plano Setorial da Música. Relatório das comissões entre 2005 e 2010. Publicado em 2010. Tem uma parte inicial, onde relata um pouco o histórico da coisa, e na parte final tem algumas metas, que não são metas definitivas, porque elas ainda estão sendo revisadas e elas não foram implantadas, nem implementadas, mas aquilo é um início, digamos assim. Tem lá, enfim, tem a parte do Jabá, já está colocada lá, tem a parte do ECAD, de música, enfim, é bem completo, é um documento histórico bem importante. Mas, tentando avançar aqui na questão, eu queria falar sobre a Agência da Música, ou o Instituto, o que seja. Primeiro, tentando responder a pergunta, a minha opinião, né, que o Kaká falou, se é necessário, eu acho que é fundamental, porque uma das razões... porque eu acho que a gente tem que pensar também na cadeia, não só na cadeia produtiva da música, né? Cadeia produtiva, criativa e formativa da música, né? São quem cria a música e também quem ensina a música. E toda essa cadeia, ela é muito subestimada ainda do ponto de vista econômico. Tem alguns estudos, né? Eu acho que o mais recente que eu vi, de 2007, do IPEA, se não me engano, levantando, né, quanto de recursos, quantas pessoas estão empregadas com música no Brasil hoje em dia. Eu acho que dava em torno de 200 mil pessoas, mas é óbvio que esse número é muito aquém do que é a realidade, né? Porque ainda tem muita informalidade. Então, eu acho que a questão da agência, do Instituto da Música, ela é fundamental para mapear, não só mapear esse setor, como também fomentar, como bem o Kaká falou. O que eu queria perguntar para vocês, talvez a mesma pergunta direcionada aos dois, como é que é a percepção inicial, né, ou a recepção inicial que vocês veem da FUNARTE hoje em dia quanto a isso, porque eu lembro que na época que eu participava mais ativamente das discussões, o presidente da FUNARTE ainda era o Antônio Grassi, no segundo mandato dele, né, e ainda no governo da Ana de Holanda, no Ministério da Ana de Holanda, e ele era muito resistente a essa ideia, né, ele falava, não, a gente precisa primeiro fortalecer a FUNARTE, antes de pensar em qualquer coisa desse tipo, e a gente tinha alguns embates com ele, tentando justamente falar sobre isso, mostrando a importância do que seria esse instituto ou essa agência. E eu queria saber, não sei se você consegue responder, porque você acabou de entrar no mandato do colegiado, e como é que está essa discussão dentro do colegiado, né? O colegiado já tem uma maturidade, mas a gente sabe que isso está na Carta de Recife desde 2010, há muito tempo, mas como que o colegiado vê isso hoje em dia para levar para o Ministério, e também como o Ministério qual é a recepção inicial do Ministério para essa proposta? Se está aberto ao diálogo ou se não, se ele se mostra um pouco resistente, porque justamente é um monstro, né, a ser criado, mas eu acho que é um monstro que ele precisa ser criado porque a música ela é um monstro. Né? Ela é um monstro dentro do Brasil, né? E é um monstro que precisa ser, enfim, né? ter mais gordura para comer e ampliar suas atividades, porque a música né? Isso é fato, todo mundo sabe, né? Junto com o cinema, talvez até mais com o cinema, é a área artística que mais movimenta dinheiro, mais gera empregos, mais gera rendas no país. Então eu acho que esse monstro é necessário. Eu queria saber qual que é a percepção inicial, tanto da FUNARTE quanto do MINC, para essa proposta. Te responder a queima-roupa e rápido aqui para tentar fazer render o tempo. Eu acho que hoje em dia o presidente da FUNARTE,
Francisco Bosco está completamente convencido disso. No primeiro encontro que a gente teve em agosto da Rede Música Brasil, ele já se convenceu, ele não conhecia esse coletivo, não conhecia essa história toda. E a gente nós trabalhamos de agosto até agora, nesses 4 encontros da Rede Música Brasil, criando esse projeto de autarquia dentro da FUNARTE, dentro do guarda-chuva da FUNARTE, que chama Política Nacional das Artes, que é a ação que eles estão fazendo. Tanto o Francisco Bosco quanto o ministro, a gente vem trabalhando também, conversando com ele. Os dois estão absolutamente convencidos da necessidade. Obviamente que isso não significa que amanhã a gente vai começar a criar uma agência, um instituto ou tudo mais, ainda mais com as notícias que a gente teve nos últimos 2 dias. O cenário é complexo, é grande, mas a gente precisa ter isso como uma utopia, como um desenho. Existe o reconhecimento, o diagnóstico correto, hoje em dia, do ministro e do presidente da FUNARTE, de que a música precisa de uma instância de representação maior do que a diretoria do Centro de Música da FUNARTE. Ponto. Está convencido, tanto que a gente, dia 14, vai entregar um documento. E uma coisa que eu acho que a gente eu queria sentir aqui, se alguém tiver uma opinião contrária, independente da nossa orientação ideológica, mais conservadora, mais liberal, mais de esquerda, seja lá o que for, a relação com o Estado, ela precisa ser feita, ou não. Porque se a gente começa a estimular uma ideia de ter um Instituto Nacional da Música, ou uma agência, significa que a gente, sociedade civil, está se propondo a se relacionar com o Estado por uma longa duração. E esse Estado ele vai mudar o governo. Às vezes a gente vai ter um governo de direita, às vezes um governo de centro, às vezes um governo de esquerda. Mas talvez seja o diagnóstico, isso eu gosto de testar. Será que é correto o nosso diagnóstico? Será que a música precisa do Estado? Ou a gente é uma arte puramente de mercado, a gente não precisa da regulamentação do Estado, não precisa do Estado para nada? Mais uma provocação. Antes do pessoal responder essa provocação, deixa eu completar a segunda parte da sua pergunta. Bom, apesar do setorial ter sido recém-eleito e eu também estar recém-chegando, as pessoas que compõem esta gestão são pessoas de longa trajetória na área da militância, não na área da música apenas, né? Porque não basta ser músico há 50 anos para chegar num lugar e saber o que precisa ser feito. Então, este colegiado ele tem este duplo perfil. Temos artistas de muitos anos que sabem muito sobre o setor musical sendo feito aqui na prática, mas temos também casos de pessoas que são militantes e são pesquisadores da área e que pesquisam a economia da música, que pesquisam legislação, que pesquisam a gestão, né? Enfim. Então é um setorial bem composto, a gente chegou a essa conclusão porque a gente já está trabalhando, então a gente elaborou internamente um perfil de quem são as pessoas, o que elas defendem, o que elas vêm representar, e a gente está bastante contente porque todas as áreas, digamos assim, elas estão ali bem representadas e não é um setorial só de interesses políticos estrito sensu. Existe uma predisposição ao consenso, e a gente sabe que o consenso às vezes é burro porque ele exclui particularidades, mas a gente acredita que neste momento político complicado é importante encaminharmos decisões conjuntas do setorial coeso, porque só assim a gente vai ter força. E já conseguimos isso antes mesmo da posse. Não foi um processo fácil porque a gente sabe que cada um vem de um lugar, cada um vem de uma experiência, e é difícil criar esse consenso, mas o processo eleitoral lá no Rio, onde foi feita essa segunda etapa, foi tão intenso e tão produtivo que a gente rapidamente conseguiu se articular em torno desses consensos. E um desses consensos é a criação da Agência Nacional da Música. É claro que não está tudo absolutamente depurado, que tem coisas ainda que a gente internamente vai ter que resolver, mas sim, temos esse consenso. A gente está fazendo também internamente, tem pessoas que estão mais ligadas a esse debate, tem pessoas que estão menos ligadas. Então, para as pessoas que estão menos familiarizadas com esse tema da Agência Nacional da Música, a gente está internamente fazendo uma série de documentos com glossários, o que é cada uma dessas coisas, o que cada termo representa,
para um processo de instrução interna, porque a gente não, né, todo colegiado ele é composto da diversidade, e essa diversidade é muito rica, mas ela também traz formações e conhecimentos diferentes. Então, internamente, a gente já criou grupos para cada um compartilhar o conhecimento que tem a respeito dos respectivos temas. Isso está sendo muito útil porque a gente está se informando das realidades locais. Então, por exemplo, um dos representantes do Pleno é do Maranhão, o professor Padilha, mas o suplente dele é do Acre. Quer dizer, então assim, essa diversidade está muito rica e a gente está tendo contato com essa diversidade e eu acho que isso só tem a contribuir. Em relação à Rede Música Brasil, é claro que tem inicialmente uma ideia um pouco deturpada que são coisas concorrentes, mas a gente no próprio debate, nessa própria troca de informações, as pessoas vão vendo que não são instâncias concorrentes e que a hora é de juntar esforços e não de dividir. Então acredito que tem esse esforço sim e que a gente vai ser vitorioso na criação de um consenso para encaminhar uma proposta conjunta. Tinha, ela levantou ali. Não? Ele vai, depois ele vai. Desculpa, antes da pergunta ser feita, o blog do Plano Nacional de Cultura é http://pnc.culturadigital.br. É onde está a consulta pública do Plano Nacional de Cultura. Obrigada. Bom dia, meu nome é João, sou da J. Leiva Cultura e Esporte, eu não trabalho diretamente com música, a gente tem um trabalho transversal com várias áreas da cultura. Tentando responder a tua pergunta, eu acho bom criar com todos os riscos envolvidos, porque acho que a música, melhor que qualquer outra atividade cultural, tem uma possibilidade de fazer uma interface de poder público com a área privada. E acho que falta isso, falta mais diálogo da iniciativa privada com o poder público. A gente tem muitas discussões hoje no Brasil em diferentes áreas, assim, muito dicotômicas, muito antagônicas, e a cultura critica muito as visões maniqueístas, né? Acho que pode ter na música uma plataforma para aproximar as pontas, né? Tem uma parte da música que claramente anda sem precisar do governo, né? Na parte mais privada, e você tem as orquestras, uma série de... toda a questão da música nas escolas que você depende de interface com o poder público. Então, acho que sou favorável independentemente dos riscos. E concordo 100% com o que você falou, Cacá, desse problema do diagnóstico. Quer dizer, fazer um diagnóstico errado é dar o remédio errado para o sujeito ali. Nesse sentido, a minha pergunta é: quais são as informações, os dados, que você acha que são mais urgentes de a música levantar? Porque a gente sabe que PIB da música, por exemplo, depende de governo. E a gente fez um debate recente no Rio de Janeiro, com patrocínio do BNDES, participação do IBGE e tal, em que a gente viu que isso está caminhando, mas que ter esse PIB da cultura, por exemplo, que a gente conseguiu enxergar o PIB da música, não é tão rápido assim, tem outras coisas na frente, tipo a conta da água. Tem o PIB da água, que a gente sabe que, enfim, é mais importante da nossa sobrevivência aí. O que você acha, então, que é mais urgente de ter de dados, de informação da área da música para ter um bom diagnóstico? E que tipo de informação poderia ser levantada independentemente de governo? Porque tem informações que muitas vezes você precisa de governo para levantar, tem outras que não, que a própria área se organizando consegue gerar. Quais seriam esses dados? Você sente mais urgência de ter na mão para ter um bom diagnóstico? João, é uma resposta longa, né? Aqui acho que não teria esse tempo, porque a gente vive um deserto de medidores ou de indicadores culturais, e a gente sabe disso. A gente tem intuições, e aí quem está militando na área há muito tempo trabalha com essas intuições. Isso é péssimo. Eu fiquei angustiadíssimo quando eu cheguei na Funarte. Primeira coisa, eu tinha que fazer um edital. Eu não sabia se fazia um edital para compositores ou para festivais de música. Com que critério que eu vou escolher uma coisa ou outra? Todo mundo está precisando disso, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade. A gente tem indicadores clássicos da BPD sobre o mercado musical, o chamado grande mercado musical. A gente já teve um indicador importante que foi feito pelo Instituto Moreira Salles em 2007, que foi a primeira vez que se fez uma mensuração dos festivais independentes de música no Brasil. Foi um momento que você tinha a Abrafim, que era uma associação dos festivais independentes de música muito forte, em 2006 a 2007, acho que foi lá que foi criada a Abrafim, né? E foi uma parceria da Petrobras com o Instituto Moreira Salles e gerou um relatório
que na época, salvo engano, a gente tinha algo como no Brasil em torno de 160 ou 150 festivais de músicas independentes. Hoje em dia, a gente não chega a 50. Você vê como a gente regrediu, né? Ao invés de evoluir, a gente involuiu, né? Acho que depois a gente pode conversar fora aqui para pensar como a iniciativa privada poderia colaborar. Mas a gente tem uma pauta hoje que é muito importante, que o GAP vem tocando junto com um outro grupo importante, que é a Associação Procure Saber, que é a questão do direito autoral digital. Hoje em dia, a gente tem a lei do direito autoral como um todo que está tramitando, uma proposta que está tramitando, mas tem um pedaço dela que diz respeito ao direito digital e que precisa ser regulamentado imediatamente. Hoje em dia a gente sabe que o Google, por exemplo, que a nossa música que toca no YouTube não vem para nós compositores, porque o Google reteve esse dinheiro, porque tem uma briga no Brasil que você não sabe para quem dá isso, porque você não tem uma entidade que receba isso. Por exemplo, você tem a UBC que diz representar isso tudo e a Google não reconhece, porque na verdade eles não representam 100% dos autores brasileiros. Então, eu acho, do ponto de vista... Então, minha resposta para você é estratégica, de curto prazo, política. A resposta de longo prazo a gente conversa depois com calma. Estratégico, a gente tem duas cenourinhas, vamos chamar assim. Uma primeira é a discussão dos direitos digitais. Isso já está muito avançado com o Marcos Souza, que é a DDI, né, a Diretoria de Direitos Intelectuais do MINC. E isso está mobilizando um setor importante, que é o chamado grande setor da música, que é a Associação Procure Saber, que vai de Roberto Carlos a Tulipa e Emicida, digamos assim, né? Então todos lá estão representados com seus produtores lá dentro, e isso mobiliza uma discussão que eu acho que é muito importante. Em paralelo, a questão do Instituto, da Agência Nacional da Música. A minha tendência como estratégia política, pensando nesse momento agora, falando do final de 2015, talvez seja mais importante a gente lutar menos pelos indicadores nesse momento e mais para criar essa casa. No momento que a gente conseguir ter a nossa casa, a gente vai conseguir botar ordem, e daí sim a gente precisa ter um pensamento grande de como gerar esses indicadores, porque tem, por um lado, metodologias de governo, metodologias privadas, tem, por exemplo, o Juliano Polimeno agora criou um sistema de aferição, por exemplo, super bacana, uma iniciativa privada dele, de venda de música. Então a gente tem que reunir tudo isso dentro de um guarda-chuva. Hoje em dia a gente está disperso, tem o CNPC, a Rede Música Brasil, o Ministério da Cultura esfarelado com o governo que está esfarelando. A gente precisa lutar para ter uma casa forte, de concreto. E daí, dentro da casa, a gente se organiza. Essa é a minha intuição política. Se você me permite também rapidamente fazer alguns apontamentos, eu acho assim, o que for criado em termos de indicadores tem que dialogar com o que já existe, né? A sua pesquisa, que você inclusive apresentou aqui, a parte da música, eu achei incrível, mas ela não tem, por exemplo, a parte de consumo doméstico da música, né? Eu acho que para a gente entender como se dá a relação das pessoas comuns com a música, a gente tem que ver como que são as formas de consumo doméstico da música, que inclui o digital, né? Então, quanto que as pessoas saem para ver shows ou compram discos, a gente consegue, bem ou mal, medir. Como que as pessoas dentro de casa se relacionam com a música, ou andando de um lugar para o outro, como que elas se relacionam com a música, é o que falta saber para a gente ter um diagnóstico melhor da música. Uma outra coisa, eu assisti a tua fala ontem e você me deu um diagnóstico bastante claro de como a música está na Rouanet, né? Eu inclusive citei isso aqui, talvez antes de você chegar. Mas me deu vontade de perguntar na hora, daquele aporte para a música, quantos projetos são de pesquisa musical, quantos que são de fomento, a gravação de um CD, quantos que são para circulação? Eu sei que dá para tirar isso, não dá para tirar isso? Bom, mas só para dizer o seguinte, que se a gente sabe... Isso foi a Karina para um ano, porque quando a gente... o que a gente consegue enxergar na Lei Rouanet, do jeito que os dados são disponibilizados hoje, o que é música erudita, instrumental, MPB, e acho que tem doação de acervo, uma coisa assim. E aí o que a Karina fez, que foi um trabalho, vamos dizer assim, dela lá, com o pessoal da Poli, foi pegar e mergulhar nessas aberturas e abrir projeto por projeto para identificar. Pois eu acho que é o seguinte, se a gente... consegue enxergar, Mas é parte de uma percepção errada da realidade.
porque daí a gente parte do diagnóstico errado. Primeiro, a música clássica e a música instrumental tem 100% de isenção. Alguém inventou essa regra lá atrás e isso não foi revisto. Então já é uma distorção de cara. Então você gerar um número a partir de uma base de dados que já é equivocada, está gerando um equívoco em cima do equívoco. Mas, desculpa, de qualquer maneira, minha opinião é muito sincera. Mas de qualquer maneira é o seguinte, vamos supor que dos projetos apoiados pela Rouanet, 90% seja para difusão musical. Bom, então uma ação do Fundo Nacional de Cultura, ou Fundo Setorial da Música, seria investir na outra ponta, no trabalho de pesquisa artística, não sei. Então, a partir do que já acontece, mesmo que seja um diagnóstico distorcido e a gente tem que colocar um filtro para analisar esse diagnóstico, de qualquer maneira é o que existe, é o que temos. Né? Então, complementar, para a gente saber que tipo de política pública defender, a gente tem que saber o que já existe. Né? Não é um diagnóstico distorcido, é parcial. Você enxerga isso, tem um monte de pontos sérios. É parcial, isso mesmo. Bom dia, meu nome é Cláudio Lacerda, sou músico e vivo no auge do anonimato, como muita gente aqui, um padre meu. Sou autogestor também e fico muito feliz de ver gente que a gente está bem representado, ou buscando soluções, né, para a nossa representação. E a questão é exatamente essa, assim, representatividade. Como é que a gente consegue... o Cacá acabou de falar que está tudo meio esfarelado, quer dizer, a hora que existia assim, esse instituto, essa casa que vai nos acolher, como é que a gente, miudinho, vamos dizer assim, como é que a gente está perto disso? Quer dizer, eu imagino que, é claro que hoje mesmo eu vou entrar no blog, vou procurar saber, eu estou aqui, mas quantos estão, né? Como é que a gente faz para conseguir essa adesão maior? Porque aí, de repente, se há uma estatística, vocês pedem alguma coisa para a gente responder, vocês têm uma coisa muito mais fácil. Olha, eu vou tomar a frente dessa resposta, porque é o seguinte, eu me coloco como você, porque até ontem eu também estava na sua posição, apesar de ser pesquisadora, trabalho numa grande instituição, mas a minha candidatura não é por essa instituição, a minha fala aqui não é por essa instituição, eu já falo sobre ela. A gente tem que ter claro o seguinte, política pública se faz através do diálogo com a sociedade civil organizada. Não dá para o Estado conversar com cada um de nós, porque a gente perde muito tempo nesse diálogo e ele é infrutífero, porque cada um vai ter uma opinião e não dá para contemplar todas as demandas. Então, primeiro, tem que se organizar, né? Cooperativas, diversas entidades. No diálogo com o governo, essas entidades estão na Rede Música Brasil. Quem é, como nós, pessoa física, digamos assim, esse canal do colegiado setorial nos canais, porque qualquer um poderia se candidatar a esse, não é um cargo. Procure seus pares. Exatamente. As sociedades de arrecadação, onde todos os músicos, ou pelo menos compositores, têm que ser associados, seria um canal, uma possibilidade? Neste momento, Você vai mexer com a caixa preta do vespeiro maior da cultura musical brasileira. Eu acho que, como sugestão, é o seguinte, a gente tem, se você é um autogestor, é um produtor, existe produtores SP que está atrás de você, que é um grupo que surgiu depois de uma reunião que a gente fez em fevereiro com o ministro. E a gente induziu a criação desse grupo. Estava lá a Raquel, a Elo Aidar, que é produtora da Tulipa, não sei quem, né? Todos assim meio... e aí, como a gente faz para conversar? Falei, no varejo não tem conversa, juntem-se. Eles criaram uma associação. Exatamente. Procure seus pares. De repente você vai se reconhecer na cooperativa, via colegiado, via produtor. Hoje em dia, todos nós somos múltiplos. Somos criadores, autogestores, professores universitários. Então, você precisa ir um pouco atrás disso, achar. Né? Porque tenho certeza que alguma dessas coisas que você faz tem uma entidade que vai te representar. Se ela é boa ou ruim, se ela é democrática ou não, isso é um outro problema. Daí é o teu papel de entrar lá, lutar e ocupar o espaço. Eu acredito muito na mobilização. A partir do momento que a gente identifica que a gente faz parte disso, né? Que a gente não é só o músico que está lá, a gente faz parte dessa história toda, a mobilização, o interesse que a gente cria pelas coisas e essa procura pelos pares e pelas essas entidades que nos representam já é porque mesmo se você não estiver lá no setorial, mas tem alguém que te representa, o teu interesse vai estar lá representado. Posso aproveitar então para convidar todo mundo, a gente então é um grupo, chama Produtores SP,
A gente vem se reunindo aí a partir de abril, mais ou menos, desse ano. A gente tem um grupo, um núcleo duro, e associados. Esse núcleo duro trabalha com políticas culturais, políticas públicas na esfera municipal, estadual e federal. Então a gente vai convidar, estou aqui para convidar vocês, amanhã vai ter uma palestra às 11 horas, que na verdade é o Produtores SP convidando, porque a gente já está articulando produtores BR, então articulando produtores RJ, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e quem sabe outros que a gente possa então aí articular para a gente criar também. Então amanhã, 11 horas, a gente vai estar aqui para explicar o que é. Quem quiser se associar, a gente vai mandar um e-mail, a gente vai ter uma listinha com nome, telefone, e-mail, e daí a gente manda um e-mail explicando como se associar, e daí a gente... Esse daí é um grande exemplo de como a mobilização cria aquilo que é necessário para estar representado. Porque até pouquíssimo tempo atrás, tudo que se discutia em termos de música era para músicos, né? E os interesses e as demandas daquele setor que faz a música acontecer, que são os de produtores, tá certo? Então, até pouco tempo atrás, isso não era uma demanda. Agora é uma demanda, porque as pessoas se organizaram e certamente ela vai ser levada em consideração por causa dessa organização. Dani, eu fui informado aqui que a gente tem que encerrar. Então, acho que a gente estende a conversa aí no café, eu nos acho corredores. que, não sei a agenda do Cacá, eu vou estar aqui o dia todo, até o final da tarde, circulando por aí, então vocês podem me procurar e a gente pode conversar mais. O Cacá também sempre é super disponível. Em determinado momento, mas acho que é isso. Vamos se falar, gente. A gente precisa formar uma rede agora, é um cluster. É o único jeito de a gente conseguir fazer rodar um pouco mais a nossa vida. E eu convido fortemente que vocês procurem no grupo do Facebook o setorial música do CNPC, porque na impossibilidade de todos estarem lá nesse setorial, a gente pode escutar essas demandas através desse grupo do Facebook e também dar uma devolutiva do que a gente vem fazendo. É o canal mais aberto que eu acho que existe. Acho que é isso, né? Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Camila. Obrigada, Cíntia. Valeu.